Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Fora da Norma, esse podcast sobre vida, universo tech e tudo mais. Estamos super felizes de receber vocês na nossa casa nova, nesse podcast que está estreando hoje. E a gente está com a intenção aí de trazer para vocês muito conteúdo legal, muitos convidados legais. Então fica com a gente. Como a gente é um canal muito fino, muito chique, muito garboso, temos até vinheta. Roda a vinheta. Boas-vindas ao Fora da Norma, muito feliz de abrir a casa e receber vocês. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, o podcast da 42 São Paulo. E a gente está aqui para questionar um pouquinho essas normas que foram impostas no mundo tech, né? Então, a nossa ideia é muito mais desmistificar todos esses caminhos que a gente tomou até hoje, que tem dado um pouco de problema aí, e trazer para vocês algumas novidades do mundo de tecnologia, quais são as principais habilidades que quem quer trabalhar com programação precisa saber. Então, pra gente ficar tudo na mesma página, todo mundo partir do mesmo lugar, a gente vai começar bem no começo com algumas perguntas muito recorrentes que a galera manda pra gente. Então, acho que a primeira delas é: tá, beleza, programação, legal, 42 é uma escola de engenharia de software, mas onde é que eu vou usar programação no dia a dia? Vamos lá, vem comigo. Imagina a seguinte situação: você acordou pela manhã, seu celular despertou, e você deu uma olhada ali, deu uma scrollada na sua rede social, foi tomar um banho escutando sua playlist favorita, foi pro trabalho de metrô com o seu cartão digital, você pagou as suas contas, você chegou no trabalho, de repente na hora do almoço deu uma fominha, você pediu comida pelo seu app, voltou para casa para dar aquela relaxada assistindo o seu programa de streaming favorito. Só nessa frase aqui, eu acho que já tem uma série de empresas que estão mandando na nossa vida e que a gente conhece muito bem quais são, certo? Então, por trás de todas as empresas, de todos esses serviços digitais que a gente consome, estão as pessoas que programam e que desenvolvem esses softwares. E não só isso, né? Muitas vezes as pessoas perguntam: beleza, mas em quais áreas eu posso trabalhar? Eu vou citar algumas só para vocês me acompanharem, ok? Saúde, construção civil, agronegócio, moda, exploração espacial. Você pode pensar aí no que você quiser, mas muitas das profissões e dos mercados que existem hoje envolvem tecnologia em alguma maneira. Hoje, tecnologia não é mais uma área. Hoje, tecnologia é uma transversal. E você pode não querer programar, mas que você precisa conversar com quem programa, você precisa. E quem cria esses códigos, afinal, né? As pessoas que estão por trás da criação desses códigos são as pessoas que hoje são as nossas intérpretes, que elas falam com as máquinas, literalmente. Me acompanha um pouquinho. Imagina se eu falar para você: fecha os olhos, respire profundamente. Eu estou dando para você algum passo a passo de situações que eu gostaria que você fizesse, certo? Os programadores nada mais fazem do que exatamente dar essas instruções para as máquinas. Então, são pessoas que conversam com as máquinas, literalmente, e que dão essas instruções. Obviamente, não é do jeito que a gente conversa com a Alexa, né? Tipo, Alexa, me acorda daqui a 2 horas. Não é essa a ideia, mas vocês conseguem entender. Para você mergulhar no mundo da programação, na verdade, você tem que começar como qualquer coisa que a gente começa, que é do começo. Não existe atalho, não existe caminho curto. Hoje, se uma pessoa ela quer programar, ela quer fazer parte desse mundo, quer ser um protagonista desse mundo digital, essa pessoa ela precisa estar disposta a conhecer e entender que é uma caminhada longa, que ela precisa desenvolver todo esse conhecimento e ela precisa, mais do que nada, a dica de ouro: produção, bota na tela, aprender a aprender. Eu acho que essa é a principal habilidade que o profissional do futuro precisa ter. Você tem que estar disposta a abrir mão de tudo que você aprendeu até agora e pensar em se reinventar. Olha só, me formei em design e estou aqui apresentando um podcast para vocês no YouTube. Quem diria, não é mesmo? Então eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa estar muito confortável com a ideia de que pode ser que daqui a pouco não sirva. Então, se você, de repente, está numa carreira que talvez não faça tanto sentido para você, você já pensou em trabalhar com tecnologia? Talvez seja um bom caminho. Hoje mesmo, na 42, que é a escola que eu trabalho e que patrocina esse podcast, a gente tem alunos de diversas áreas. Nós temos jogadores de futebol, atrizes, nós temos chefes de cozinha e pessoas que, de fato, entenderam que elas estavam seguindo um caminho que não fazia sentido. Elas se questionaram e pensaram: acho que dá para fazer diferente. Então, eu acho que é muito legal, de repente, você que está em casa, está assistindo esse podcast agora, falar: puxa vida, será que programação é para mim? Será que é uma possibilidade? Eu acho que é um ponto muito legal que você pode se abrir a entender. Ah, mas eu preciso ser um gênio, preciso ser uma pessoa muito, muito, muito inteligente para programar.
não é bem por aí. Não tô dizendo que você não precisa estudar, você precisa estudar, mas você precisa ser muito mais esforçado do que genial. Então, esteja aberto. Se você estiver aberto, se você estiver aberta, existe a possibilidade de você começar. E por onde você pode começar? Olha, que um bom caminho é jogos. Agora é o momento que você pausa esse vídeo, chama seu avô, chama sua avó, chama seu pai e sua mãe para escutar o que eu vou falar. Inclusive, aproveita que você já pausou, deixa seu like, se inscreve no canal, que assim o nosso conteúdo chega a mais pessoas e a gente consegue fazer esse conteúdo legal chegar para muita gente que ainda quer trabalhar com programação ou quer conhecer um pouquinho mais do universo tech. Pronto. Vamos lá. Chamou o avô, chamou a avó, pai, mãe. Então, games. Eu sei que o pessoal tem um preconceito com games, mas games realmente é uma profissão fantástica. Você tem todo um time de pessoas que podem trabalhar com desenvolvimento de games, pessoas que desenham games, estilistas de games, pessoas que são jogadores profissionais e que ganham bastante dinheiro com isso, inclusive. Então, acho que é uma profissão que a gente precisa considerar. Existem vários tipos de jogos. A produção pode colocar alguns jogos aqui. Se vocês se identificarem, me avisem embaixo. Se vocês são gamers, qual os jogos vocês gostam? Mas se você também não é gamer e nunca jogou um jogo, não tem problema. Você precisa entender que existe uma lógica por trás da programação. Então, você precisa entender o que vem depois, qual é a estrutura de escrita. A partir do momento que você escreve um texto, você já tem uma lógica de escrita, certo? Você precisa entender que esse texto precisa de uma introdução, que esse texto precisa de um corpo, esse texto precisa de um fechamento, e linhas de código nada mais são do que isso. Obviamente, com algumas particularidades. Então, esses códigos que a gente passa para as máquinas, eles são códigos que executam essas coisas que estão no nosso dia a dia hoje. Então, não é nada de outro planeta. Você pode fazer isso. Bom, a gente falou um pouquinho sobre o mercado tech. E outra pergunta que a gente recebe bastante, que é muito legal de contar para vocês, é: o que é essa 42? Da onde veio essa nave maluca? A 42, ela é uma escola de engenharia de software que nasceu em 2013 na França. Inclusive, a gente vai ter um podcast só falando sobre isso com a Karen Canaan. E é uma escola que tem uma proposta bastante diferente. Para começar, nós não temos professores. Bom, nós não temos professores no dia a dia com os alunos. Obviamente, nós temos toda uma equipe que desenvolve esses desafios. Inclusive, amamos os professores, figura super importante, tá? Não temos guerra nenhuma com os professores, é importante falar. Mas por que nós não temos professores na sala de aula junto com os alunos? Inclusive, não temos nem sala de aula, são laboratórios cheios de computadores que a galera interage. A ideia é mimetizar o espaço de trabalho que vocês vão viver no mundo real com empresas reais. Numa empresa real, você começa a trabalhar lá, beleza, vou trabalhar aqui nessa equipe de engenharia de software, e você não tem professores dentro dessa empresa, você tem pessoas com backgrounds diferentes, com idades diferentes, com estilos de vida diferentes, e que estão juntas para resolver um problema. Então, aqui na 42 a gente costuma falar muito que você tem que ser um apaixonado por problema, por resolver problemas muito complexos, que é basicamente o que você faz na vida programando. A gente fez um gancho agora há pouco falando sobre jogos, certo? A 42, ela é completamente gamificada. Então, dentro da 42, você tem vidas, você tem tempo, e você precisa correr, porque senão você morre, literalmente. Literalmente não, né? Porque literalmente não é essa a ideia. Mas você morre no jogo da 42 e você tá fora. Então, é uma escola gratuita, 100% gratuita. Inclusive que você pode pedir bolsa de auxílio. Você pode... Hoje, 26% dos nossos alunos são bolsistas, ou seja, eles ganham para estudar e para poder dedicar para a escola. E você pode pedir essa bolsa para poder correr nesse jogo e conquistar aí essa sua jornada na engenharia de software, conseguir construir essa carreira. Legal? Bom, vamos para a próxima pergunta. E como eu faço para fazer parte dessa escola muito diferentona? Bom, hoje a 42, ela é dividida, o processo seletivo dela é dividido em 3 partes. A primeira parte, você entra no site, o site vai estar aqui embaixo, vai estar aqui, a gente vai colocar ele em vários lugares, inclusive para você poder aplicar, para você poder mandar para a galera que você conhece também. Você entra no site, você coloca lá, quero participar. Primeiro, lê o site com atenção, tá? É muito importante, essa é a primeira parte, se você quiser realmente fazer parte da escola. Leia o site com atenção, quero aplicar. Você se cadastra e joga 2 jogos, um jogo de memória e um jogo de lógica. Muita gente vem xingar as nossas mães, porque, meu Deus do céu, o jogo é muito difícil, não tem enunciado. Gente, é um jogo que vocês precisam aprender e tentar descobrir o que é pra fazer. Sem muito spoiler, chega lá e dá uma olhada. Depois desse jogo, vocês podem participar do processo que a gente chama de check-in, em que a gente faz uma reunião e explica um pouquinho sobre a metodologia da escola, que é bastante diferente, é bastante particular. Não é todo mundo que consegue participar, ou enfim, que não se identifica, mas quem se identifica acaba ficando bem apaixonado. Então, garanto pra vocês vão curtir. E depois disso, vocês participam
do Basecamp, que é a versão a versão online, ou a piscina, que é a versão presencial. O Basecamp, que hoje é o que está acontecendo por motivos de pandemia, é uma imersão de 20 dias. Então, é 20 dias que você vai ralar e aprender a aprender, do zero. Então, nós temos várias pessoas que nunca programaram, que não conhecem programação e que começam a todo esse processo. Obviamente que dentro da 42 a gente brinca que você só tem duas emoções, que é você fica muito feliz e muito desesperado ao mesmo tempo, porque você consegue lidar com problemas muito complexos de eu não entendi nem o que é para fazer e na sequência você, nossa, consegui dar um passinho. Posso construir um foguete, que é o que a gente brinca. Então, essa autonomia e essa autoestima que acontece dentro da escola é super legal porque vocês aprendem a desenvolver. Passado esse Basecamp, aí você tem a possibilidade de se tornar um cadete ou uma cadete, que a gente tem um processo de avaliação que a gente vê quem mais aprendeu a aprender nesses últimos tempos, quem mais colaborou e se torna cadete da escola, o que é muito legal. E olha, eu sei que tem gente perguntando, tá, mas não é pra tudo isso, será que vale a pena tanto tempo de dedicação, construir uma carreira do zero? Nossa, eu já tô aqui numa boa. Na minha carreira que eu já tô há 10 anos, 20 anos, será que vale a pena recomeçar? Eu vou te trazer um número aqui que é bem impressionante, tá? Fonte é da Microsoft em 2020. A demanda do mercado para 2025 é de mais de 6,3 milhões de desenvolvedores e desenvolvedoras. Então você imagina a quantidade de pessoas que a gente está precisando que programem. E, obviamente, a gente quer que sejam pessoas que programem e que sejam pessoas mais éticas. Pois essas pessoas são as pessoas que estão desenhando o futuro que a gente está vivendo. Tá, mas quais são as habilidades necessárias para me tornar programador ou programadora? Bom, eu acho que a primeira delas é vontade de aprender. Porque você vai ter que fazer isso todos os dias da sua vida. Então, se você tiver vontade de aprender, você já está num bom caminho. Ah, mas eu sou de humanas. Não tem problema, gente. É importante que a gente tenha pessoas de backgrounds diversos para programarem esse mundo que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente tem algumas habilidades que são super importantes, que obviamente são habilidades técnicas, né? Que é pessoas que gostem de lógica, pessoas que estejam abertas, por mais que não tenham tido uma base muito forte de matemática na escola, são pessoas que vão precisar aprender matemática no decorrer da carreira, então é importante falar que isso vai acontecer. E é uma matemática diferente, e é uma matemática bastante gostosa de aprender, inclusive, mas que vocês vão precisar saber. Vocês vão precisar aprender a colaborar. Então, não existe competição, não deve existir competição nesse meio em que uma pessoa precisa da outra, pois dois cérebros juntos são muito mais do que dois. Então, a gente precisa de ideias para solucionar esses problemas complexos, que até antes a gente nem sabia que existiam. Você precisa saber estruturar a sua comunicação. Então, você precisa saber dar um feedback muito bem feito. Então, né, a gente até brinca dentro da escola que alguém fala, não gostei. Não gostei não é a resposta. Você precisa dizer o porquê você não gostou, o que você não gostou, quais são seus pontos, quais são suas sugestões de melhoria. Então, essa riqueza de vocabulário e todo o repertório emocional que vem com isso. Então, você precisa se reconhecer, você precisa entender como você está emocionalmente, você precisa entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para justamente se tornar um profissional melhor. É muito engraçado a gente estar falando hoje sobre um meio digital em que nós precisamos de mais humanos. A gente não precisa de robôs que simplesmente sentam e fazem linhas e linhas e linhas de código. Isso, daqui a bem pouco tempo, as máquinas vão estar fazendo melhor que a gente. O que a gente precisa, sim, de pessoas que questionam esse status, pessoas que estão pensando em criar, pessoas que tenham criatividade como eixo da vida para poder justamente dar essas melhores soluções. Outra pergunta muito recorrente que chega pra gente é: nossa, mas eu sou muito velha, não tenho mais idade para começar do zero. Com qual idade eu posso começar a programar? Não existe idade, gente. É muito importante que vocês entendam isso. Que na 42, obviamente, para você poder participar da escola, você precisa ter pelo menos 18 anos. Mas hoje, a nossa faixa média de idade passa de 30. Então, nós temos alunos com 30, 40, tivemos alunos até com 60 anos. Então, se você tem essa possibilidade e essa vontade de estudar, nunca é tarde. Saiba que a programação pode ser para você, sim. Bom, acho que já deu para entender que mercado não falta, demanda não falta. O que a gente precisa é vontade de querer aprender sempre. Gente, esse daqui foi o primeiro episódio do podcast Fora da Norma. A gente tem coisas bem legais vindo por aí. Eu espero que vocês curtam, espero que vocês nos sigam e passem isso para quem vocês acham que a mensagem tem que chegar. A gente sabe que é um trabalho muito legal que a gente quer trazer aqui, para trazer conteúdo, trazer informação, para a gente pensar nesse mundo de tecnologia um pouquinho fora da caixa, um pouquinho fora da norma, para a gente poder recriar isso juntos.
Então sejam muito bem-vindos à nossa casa. A gente espera vocês na semana que vem. Até lá!